Penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu estou trazendo para vocês mais um Penumbra e quem me escreveu essa história foi a Aline e a Cássia. E assim, essa história me deixa um pouco arrepiada justamente porque fala um pouco sobre trilha. E aí vocês já imaginam. Então, bora começar? A Aline e a Cássia, elas se conheceram na faculdade. Começaram a estudar fazendo marketing e através de grupos de estudos que os professores faziam, elas acabaram se aproximando e percebendo que elas tinham muita coisa em comum. Elas gostavam de natureza, fazer trilhas, sempre dividiam o lanche, riam, brincavam. E isso aproximou muito elas. E com o tempo, esses laços foram ficando mais unidos e também crescendo com outras pessoas da turma. O Robson, o Anderson, o Arthur e a Viviane. A turma era muito animada e, como as meninas me disseram, era uma turma destemida, corajosa. Era uma turma muito legal de se conviver na faculdade. Foi chegando a época de férias e eles foram conversando e acabaram descobrindo que alguns tinham umas férias para tirar, outros tinham alguns dias na casa, né, assim por dizer, no trabalho para conseguir tirar também. E o Arthur e a Cássia estavam fazendo estágio na mesma empresa e nessa empresa, sempre que a faculdade entrava de férias, a empresa também deixava com que os estagiários ficassem de férias no mesmo momento. E com isso, eles viram uma oportunidade de todo mundo se reunir, porque muitas vezes, nos fins de semana, tinha uns que fazia freelance, outros acabavam utilizando o fim de semana para estudar, fazer algum trabalho, revisar para a prova. Então, com as férias chegando, era uma ótima oportunidade deles se reunirem e realmente descansar durante essas férias. Então, eles começaram a conversar para saber onde que eles iam. E eu já falei aqui até num outro episódio, né? Camping tem duas formas, na verdade tem várias formas de você acampar. Mas tem aquele camping onde ele é um camping que ele fornece para você uma estrutura. Então tem banheiro, energia elétrica, alguns têm bebedouro, tem uns que tem até lanchonete lá dentro do ambiente do camping. E já tem aquele camping raiz, que é quando a pessoa ela vai acampar disposta a ir para o meio do mato sem nada. Então, ela leva o fogareiro, alimentação, né? Umas pequenas barrinhas, miojo, coisa mais fácil de fazer. Tem que levar lanterna, tem que levar isqueiro, tem que levar muita coisa para você ficar naquele ambiente raiz mesmo. Aline e Cássia, muito animadas e acostumadas, deram a ideia e o Anderson já sabia o lugar certo para poder ir. Eles poderiam acampar de uma forma raiz em um local que tinha uma lagoa e com uma trilha que você fizesse, você chegava até uma cachoeira. A galera achou muito legal e com todo mundo sem trabalhar, eles resolveram ir em um dia de semana, de quinta para sexta, porque assim eles pegariam o local vazio, né? Porque era um local que acabava indo algumas pessoas, então eles conseguiriam acampar com muito mais tranquilidade. Só tinha uma coisa, era uma mata mais fechada. Essa trilha até a cachoeira era um ambiente mais fechado ainda, mais denso, mas tranquilo. Eles estavam dispostos a ir com tênis, bota, tiver que colocar alguma perneira, alguma coisa, para poder fazer essa trilha e aproveitar esse momento. Tudo combinado, chegou o grande dia. Eles se arrumaram as malas, entraram nos carros e foram a caminho daquela lagoa que seria super legal. Eles chegaram lá ainda cedo, o sol ainda estava bem acima no céu e para adiantar tudo, eles já montaram um acampamento perto da lagoa, começaram a recolher algumas madeiras secas para fazer uma fogueira de noite. E aí aquela coisa, um ajuda o outro a montar a barraca,
afincar os pininhos no chão, firmar, ver se está tudo ok, e coloca lona, o outro vai meio que varrendo com os pés ali para não ter mato seco ao redor da fogueira, se preparando. A lagoa estava linda, o pessoal entrou e eles decidiram que eles iriam almoçar primeiro, comer alguma coisa para poder ir para aquela cachoeira. Então eles se organizaram, perderam um tempinho ali com a organização do acampamento e aproveitaram. A Cássia, mais do que a Aline, sempre foi uma pessoa espiritualizada. Ela cresceu com uma mãe que acreditava de tudo um pouco, em mediunidade, a espiritualidade. Então ela já sabia um pouco a respeito de fazer mantras, meditação. Então ela aproveitou um pouco daquele momento para poder se conectar com a natureza e estava tudo muito gostoso. Chegou ali por volta das 14h e eles decidiram então iniciar a trilha até a cachoeira. O Anderson já conhecia o caminho, alguns ali estavam um pouquinho familiarizados com aquela região. O grupo foi unido, mas era aquela trilha estreita onde tinha que fazer uma fila para poder ir com a mata densa. Era 14h, o sol ainda estava no alto, então dava para ver ali a luz do sol passando sobre as folhas das árvores, os passarinhos cantando, aquela paz, até que eles chegaram na cachoeira. A cachoeira era linda, isolada, estava clara e logo todo mundo foi entrar na cachoeira, brincar um com o outro, conversar. E estava tudo muito leve, muito gostoso. Até então parecia estar tudo certo. Até que o tempo foi passando e chegou 6h. Já estava escuro, eles ouviam os grilos, alguns animais, e eles não estavam tão preocupados porque a trilha foi uma trilha fechada e densa, mas com 15 minutinhos, 20 minutinhos eles chegavam. E como eles estavam acampados muito próximos, eles estavam tranquilos quanto a isso. Foi dando ali aquela hora, a galera já começou a recolher as coisas, né? O pessoal levou toalha, levou lanterna, enfim. Todo mundo se preparou ali e o Anderson guiando a galera para voltar. Alguns haviam levado mochila, outros não. E quando eles chegaram em um certo ponto da mata, todos eles começaram a sentir uma sensação muito estranha. É como se tudo tivesse ficado mais denso, mais pesado, uma sensação de peso e estranheza no ar para todo mundo. É como se os animais eles tivessem ficado mais silenciosos, porque enquanto eles estavam na área da cachoeira, que era uma área mais aberta e tal, eles escutavam os grilos, né? Alguns animais à noite, alguns pássaros, sapos. Mas quando foi chegando dentro da mata densa, eles pararam de ouvir. Esse barulho foi diminuindo e foi ficando pesado. E do nada, as lanternas começaram a falhar, piscar. E quem estava com lanterna falou que tinha colocado pilha nova, porque chegou a pegar a lanterna, trocar a pilha, justamente para não deixar eles na mão num acampamento raiz. E do nada, a lanterna falhando, aquela sensação estranha, e eles começaram a ouvir um barulho parecendo conversa, meio que murmúrios na floresta, ao redor da floresta. Parecia que pessoas estavam conversando, mas não tinha casa próximo ali, não tinham pessoas próximo ali, e estava uma sensação muito estranha para todo mundo. Eles resolveram continuar andando e seguiam a trilha andando, até que eles perceberam que já tinha passado mais do que 15 minutos e eles pareciam andar em círculos, eles não estavam chegando no local adequado, onde eles precisavam ir para o acampamento. Quando eles perceberam que estavam meio que perdidos ali na floresta, eles começaram a ouvir umas gargalhadas meio abafadas. E a Aline falou pra mim, Rayane, parecia gargalhada de hiena, sabe? O animal hiena rindo. Então, parecia muito uma hiena gargalhando.
Só que a gente sabe que na nossa região não tem isso, né? Todo mundo foi ficando tenso, sem entender, né, direito o que estava acontecendo. E continuavam a ouvir coisas estranhas, até que alguém falou, acho melhor a gente voltar para o ponto de início e a gente vem de novo, porque a gente provavelmente virou para o lado errado, a gente se perdeu. E assim, era uma mata fechada, uma trilha mais densa, mas quando você olhava para os lados, não dava para você ter errado o caminho, porque só ali dava para passar. Dos outros lados, estava mais denso ainda, tinha mais mato, mais folhas altas. E ali onde o pessoal passava para chegar até a cachoeira, as folhas estavam amassadas. E foi por esse caminho que eles passaram. Então eles retornaram para o início da trilha e foram novamente. Entraram na mata e foram novamente, um seguindo o outro. E isso, gente, foi durando, né? Porque erra caminho, volta, erra caminho, volta. Então o tempo vai passando. A Viviane, que estava um pouco atrás, em um certo momento ela sentiu um puxão pela mochila e ela olhou para trás. Quem estava atrás dela era o Arthur. E ela até olhou para o Arthur e falou, para com essas brincadeiras, para com essas palhaçadas. Ele falou, brincadeira de quê? Eu não fiz nada. Ela falou, eu acabei de sentir um puxão na minha mochila. E ele falou, não, eu não puxei sua mochila. E o Robson e o Arthur já estavam mais assim, galera, vamos prestar atenção na trilha porque alguma coisa tá errado aqui, a gente que errou. E tanto o Robson quanto o Arthur, mas assim, sem acreditar em coisas espirituais, ouviam umas coisas, mas sempre que eles ouviam, eles davam uma justificativa. E eles falavam que estava todo mundo sentindo uma energia pesada no ar por causa do medo, porque é isso que o medo transforma. O medo traz sensações diferentes. Robson e Arthur mais céticos na situação, enquanto os outros estavam mais com medo de tudo que eles estavam ouvindo. E o engraçado é que quando eles retornaram para a cachoeira, novamente a sensação de normalidade. Os grilos cantando, as cigarras que tinham por ali também. E quando eles entravam na mata, isso cessava. Voltaram o caminho, foram de novo. E agora eles já estavam com aquela sensação toda de novo. E as meninas começaram a se sentir observadas e como se elas estivessem vendo vultos passando no topo das árvores. E a lanterna, ela piscava, às vezes falhava, às vezes não funcionava. E quando você fica um tempo ali, sem luz, sem claridade, o seu próprio olho vai se adaptando e você vai vendo umas sombras, né? Umas sombras mais escuras. Você consegue ver o formato, a silhueta ali das coisas. Então você vê a silhueta da árvore, a silhueta das folhas, da copa, tem a claridade da lua que já estava começando a surgir. E aí as meninas falando e o pessoal meio assim, o Anderson também meio preocupado porque estava vendo umas sombras diferentes. E teve um momento que a Cássia jura que viu uma sombra como se fosse de uma pessoa atrás de uma das árvores. E nesse momento, a Cássia já começou a ficar mais desesperada e falar, galera, mesmo se não for alguma coisa estranha que está acontecendo aqui, pode ter pessoas escondidas na floresta para fazer alguma coisa com a gente. Então, tá perigoso isso aqui e tal. Aí um tinha levado canivete, outro tinha uma faquinha, mas assim, né, você tá ali no meio da mata, meio desorientado. E o que está acontecendo? E aí, novamente, eles tiveram que voltar para a cachoeira, porque eles já estavam mandando há mais de uma hora e, novamente, não achava nada. As horas foram baseadas no relógio de um dos meninos, que eles estavam verificando, porque os celulares também, eles não queriam ficar usando tanto por conta de bateria e tal. Em um dos momentos que eles estavam na mata densa, a Aline chegou a pegar o celular dela e ligar a lanterna, já que as lanternas estavam falhando. E o celular dela, que é um celular bom, estava tipo assim, 70%, sabe? Porque ela estava economizando ao máximo. Desligou de uma vez na mão dela. As lanternas continuavam falhando, então todo mundo retornou para perto da cachoeira. E novamente os barulhos perto da cachoeira completamente normal. A partir desse momento, Cássia, que foi criada com a mãe, totalmente esotérica, ela que acredita de tudo um pouco, ela começou a falar, olha galera,
vocês vão rir da minha cara aqui agora, mas tem uma coisa. Eu já ouvi falar que muitas vezes, quando a gente está com uma energia pesada dentro da gente ou algo assim, quando a gente está em contato com a natureza, muitas vezes vai haver essa limpeza, né? E não sei se é o caso ou não, mas tem a questão também da gente pedir licença para entrar dentro da floresta, dentro das matas, porque existem os espíritos da natureza que estão aqui. E aí, assim, Viviane já estava a ponto de acredita em qualquer coisa, fala o que a gente tem que fazer, que eu acredito aqui. Anderson estava meio titubeando, não sabia se acreditava ou não. Arthur e Robson, completamente céticos, começaram a rir da cara da Cássia e falaram: ai, para de palhaçada, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver o que você está falando. A gente está perdido, qualquer coisa a gente dorme aqui perto da cachoeira e amanhã de manhã a gente vai para o nosso acampamento e tudo certo. E as meninas, jamais, não vou passar a noite aqui e tal, que essa sombra passando no meio da mata. E eles caçoando, falando: nossa, a Cássia é viajada demais, pelo amor de Deus. Lá vem ela com esses papo torto dela. E meio que na zoação, uma zoação até que tranquila pra Cássia, porque eles se zoavam na faculdade, né? Mas ela nunca titubeou com a crença dela, porque pra ela, quem acredita bem, quem não acredita, amém. Bom, a Aline então falou: gente, o negócio é o seguinte, vamos ouvir um pouquinho o que a Cássia tem pra dizer? Porque para quem acredita, ok, para quem não acredita, né? A gente faz o que precisa fazer e pronto, acabou. A Cássia foi e falou: olha, seria legal cada um se apresentar aqui, ou eu apresento vocês, pede licença para os seres da natureza, para a mata, para a gente conseguir entrar, para achar nosso caminho, para abrir, né, os nossos olhos, os nossos caminhos e a gente conseguir chegar no nosso destino, até o nosso acampamento e ficar tudo certo. Bom, nesse momento, então, a Cássia começou a falar, Arthur e Robson caçoando, mas ela falou: oi, eu sou a Cássia, tem a Aline, a Viviane, o Robson, o Anderson, o Arthur aqui. Nós somos alunos, nós somos estudantes, viemos aqui para poder nos divertir. Sinto muito se a gente chegou aqui sem pedir licença, mas nós estamos aqui para aproveitar a natureza, fazer parte dela e ir embora sem maltratar, sem deixar lixo, sem nada. Falou com as palavras dela, né, gente? Tô falando aqui um pouco com as minhas palavras, mas assim, falou com as palavras mais bonitas. E o Arthur e o Robson, ao mesmo tempo, falando: ai, não acredito nisso não, para mim, eu nem preciso me apresentar para essa tal de mata, para essa tal de natureza. Beleza, a partir desse momento a Cássia pediu para ir na frente e ela disse que ela foi mentalizando dentro dela para que a mata se abrisse, para que os seres fossem mostrando o caminho e que o caminho estivesse aberto para eles chegarem no acampamento. Ela foi pedindo desculpas por ter entrado sem permissão, sem ter pedido licença. E, gente, com 20 minutinhos eles chegaram à lagoa e já estavam no caminho certo. Depois de tudo aquilo, estava tenso e tal, a Viviane falou: ai, eu nem tô com clima para acampar mais, vamos embora. E a galera: não, pegar a estrada uma hora dessa, sair daqui, pegar a estrada, vamos curtir e amanhã cedo a gente vai. Robson e Arthur continuaram achando que não tinha nada a ver o que tinha acontecido na floresta com pedir licença e ter respeito por seres que eles acreditavam que não existe, enfim. Quando eles olharam no relógio novamente, quando eles foram se dar conta das horas, já se passava de 1h da manhã. E assim, não dava para perceber que tinha passado esse tempo todo. Eles saíam de lá a primeira vez às 18 horas. E de repente já era 1h da manhã. E aí alguns voltaram para ficar perto da fogueira, outros já queriam dar uma dormida. Teve gente ali que ainda deu uma entrada na lagoa e voltou para poder deitar na barraca. Enfim, alguns ficaram acordados, outros foram dormir, até que todo mundo foi se deitar, apagou a fogueira de forma adequada ali, né, à noite, e todo mundo deitou. Arthur e Viviane dividiam uma barraca, Robson e Anderson dividiam outra, enquanto Cássia e Aline dividiam outra barraca.
E aí as coisas passaram, o tempo se passou, amanheceu, né? Chegou de manhã. Robson e Arthur estavam calados, estranhos. Queriam ir embora cedo, mas o resto da galera falou: ah, não, já passou aquele drama de ontem, só não vamos na Cachu hoje, mas vamos ficar aqui perto da lagoa, tá legal, vamos ficar aqui um pouquinho e depois a gente vai embora. Então eles ficaram lá até 4 horas da tarde. Depois de um tempo, eles ficaram sabendo na faculdade, pelo Arthur e pelo Robson. Os dois tinham conversado um com o outro, os dois estavam estranhos. Eles acabaram conversando sobre isso, reuniu a galera novamente ali no momento de intervalo da faculdade e falou pro pessoal: olha, aconteceu algo estranho comigo e com o Arthur no momento que a gente estava nas barracas. Eles dormindo em barracas separadas e passou pelo mesmo tipo de coisa. Eles tiveram a mesma experiência, que foi o quê? Tanto Arthur quanto Robson viram algumas sombras, mas que não eram humanas nem de animais ao redor da barraca à noite. Eles ouviram coisas, tiveram pesadelos horríveis durante a noite, não conseguiram dormir direito. Algo se apresentou para eles no sonho e eles, no sonho, acabaram pedindo desculpas pela atitude deles. E aí, eles conseguiram ter o resto da noite tranquila. Eles em barracas separadas, contaram isso pra galera. A Cássia já ficou assim, tá vendo? Alguma coisa ali, alguém tava com a energia pesada e pode ter feito com que a natureza fluísse essa energia ali, ou realmente foi o jeito que a gente entrou sem pedir permissão. Enfim, o tempo se passou e essa é a história da Cássia e da Aline quando elas foram para a trilha. Eu achei muito legal porque Cássia e a Aline costumam falar sobre podcasts e a Cássia encontrou meu podcast, apresentou para a Aline. Elas gostaram, lembraram da história da trilha, né? E mandaram para mim. Então, muito obrigada, meninas, pela história de vocês. E assim, gente, eu já tinha ouvido falar algo a respeito, né? Que a natureza é viva e tal. E com essa história, eu quero sempre pedir licença na hora de entrar, na hora de sair. Quem me ouve deve pensar assim, nossa, Rayane, coitada. Mas, assim, gente, eu acredito em todas as possibilidades do universo. Acredito em energia, gosto dos meus incensos, dos meus cristais, das minhas coisinhas. E é isso, né? O importante é quem não acredita respeitar quem acredita, para a vida ser mais leve, o amor ser compartilhado aí, independente de qualquer coisa, a empatia. E é isso. Eu quero saber se vocês já passaram por situação parecida, já ouviram falar a respeito dessa coisa da natureza, de ter que pedir licença, se já tiveram alguma experiência nessa área. Escreva para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou me chame no privado lá no Telegram. É só entrar no nosso link do Telegram e me chamar no privado. Pode mandar áudio, pode mandar texto. Eu vou adorar saber a sua história. Sejam moderados e pacíficos ao comentar sobre essa história, seja no Telegram ou no nosso grupo do WhatsApp e até mesmo na plataforma onde você nos ouve. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!